Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo polêmico para que a gente possa dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama, onde iremos expor as nossas respectivas opiniões. E eu peço encarecidamente para que o senhor, para que a senhora me acompanhe até o final deste vídeo. É um vídeo muito esclarecedor. A gente vai falar muito sobre o futebol profissional do Vasco da Gama. Hoje, treinamento no CT Moacir Barbosa. Iremos abordar a reunião do Conselho Deliberativo que acontece no dia de hoje. A primeira votação aí no que tangencia a SAF. Vamos falar muito sobre a situação aí de uma reportagem do Globo Esporte, onde já se fala aí em novo aporte financeiro. O Globo Esporte cravando que se a SAF não passar até abril, a CBF não vai permitir, daí só no final do ano. Vamos falar bastante aqui, meus amigos, sobre a punição que o Vasco da Gama sofreu ao ficar aí 6 meses sem poder contratar. Hoje a gente teve novidades com relação a isso. Vamos atualizar e a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, porque o Vasco segue aí no mercado financeiro, no mercado aí do futebol, para tentar contratar. Difícil, sem grana, mas está tentando. Bem, meus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Rapidamente, com relação ao futebol profissional do Vasco da Gama, hoje o Zé Ricardo vai fazer mais um treinamento, vai saber como que os jogadores estão fisicamente. E agora restam aí para o Zé Ricardo 17 dias para poder preparar esse time tecnicamente, fisicamente. E é o seguinte, a gente espera que haja evolução, porque vão ser 2 semanas e meia até a estreia aí do Vasco da Gama na competição principal do ano, que é a Série B. Então, o acesso é obrigação, viu, Zé Ricardo? Meus amigos, com relação à reunião no Conselho Deliberativo, uma reunião que promete ser quente hoje, hein? É a primeira reunião aí para votar os trâmites da SAF. E hoje a gente vai ter a proposta do novo estatuto do Vasco da Gama, onde vai permitir ou não a constituição da SAF. Então é muito importante essa votação aí, vai passar pelo Conselho Deliberativo ou não. Após isso, a gente vai ter uma AGE. E depois a gente terá aí os trâmites aí necessários aí para a venda do Vasco da Gama aí, numa nova votação dentro do Conselho, se será aprovado ou não pela 777 e também pelo quadro associativo do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, a gente espera que ocorra tudo bem hoje lá no Conselho Deliberativo. E é o seguinte, meus amigos, saiu uma notícia muito quente hoje lá no GE, que o Vasco já está preparando um novo aporte financeiro.
Isto mesmo, novo aporte. E não é da 777. Como assim, Laureano? Isto mesmo. O Vasco, se não passar a situação da SAF até o mês de abril, até o início aí da Série B, não vai poder, segundo reportagem do GE, o UOL já tinha feito a mesma reportagem, constituir situação da SAF. Aí é só em dezembro. Como o Vasco ficaria aí sem dinheiro em caixa para investir e para poder pagar os seus compromissos diários, já se fala num aporte financeiro de outra instituição, de outro fundo. Então vamos colocar atenção nessa situação toda. Meus amigos, ontem notícia aí quente que a gente teve atualização hoje. O Conselho Nacional aí de Registro de Disputa proibiu o Vasco de contratar por 6 meses devido àquela dívida lá com o escudeiro, certo? Cerca aí de 350 mil reais. Eu tomei conhecimento disso hoje, que o Vasco fez o pagamento e vai juntar aí aos autos para poder liberar aí essa situação da inscrição dos atletas, tá? Ontem o Zeca Bulhões falou que foi pago, não foi pago. O Vasco está encaminhando esse pagamento no dia de hoje para anexar no processo para que seja liberado, certo? E é o seguinte, meus amigos, o Vasco continua aí no mercado. Ontem o Carlos Pena e o Benjamin Roulicer, jogador lá do River Plate, foram descartados pelo scout do Vasco da Gama. Notícia que veio lá do Atenção Vascaínos. E o Vasco está mapeando aí o mercado. O Vasco apostando aí em destaques do Campeonato Carioca e principalmente do Campeonato Paulista. O Vasco trouxe um jogador aqui do Bangu, muito questionado, mas o Vasco aí ofertou proposta aí para o Ronaldo Silva. Laureano, quem é o Ronaldo Silva? Ronaldo Silva é o artilheiro do Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista, minha gente, é parâmetro. É um jogador desconhecido, mas que em 11 jogos fez 9 gols com a camisa da Inter de Mineira. E é o seguinte, lá ele jogou contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Red Bull Bragantino, então Santos, então equipes fortes aí. Jogador aí que o Vasco negocia. Outro jogador que o Vasco está trazendo aí é o Júnior Todinho. Júnior Todinho, que foi aí especulado no Vasco da Gama no começo do ano, que foi para o Santo André, pode chegar aí no Vasco da Gama também. Situação do Ronaldo Silva aí, próximo de acontecer. O empresário aí confirmou o interesse do Vasco no atleta e vai ser contratações desse tipo aí, pessoal. Aposta, porque conforme o Jorge Salgado falou, até julho não haverá aporte financeiro, tá? A menos que o Vasco da Gama consiga aí de outro fundo, conforme o Globo Esporte o colocou hoje. Perfeito? Então agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!